Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Helena Scaroni, eu sou advogada, sou conselheira na Associação dos Advogados de São Paulo, e hoje eu vou ter o prazer de mediar o painel Me Formei e Agora, que envolve aí mais um tema relevante dos eventos do mês da mulher na ASP. Esse painel contará com a ilustre presença da doutora Dione Assis e da doutora Tawane Andrade, as quais, desde já, externo os meus cumprimentos e profundo agradecimento pela presença nesse painel, em nome da ASP, com a certeza de que vão enriquecer muito os debates sobre esse tema tão importante. Cada palestrante vai ter 30 minutos para fazer a sua exposição e, após o painel, vão ser abertos para perguntas e debates, mas as perguntas já podem ser colocadas ou no chat ou especialmente no Q&A que tem aqui na plataforma Zoom. Fazendo só uma breve introdução sobre o tema do painel, um dos desafios do estudante de direito hoje é saber como viabilizar essa inclusão no mercado de trabalho após a formatura, né? Como procurar um emprego, ou mesmo conseguir se manter nesse emprego já em curso, né? Muitas vezes por conta de um estágio, diante dessas novas exigências que são feitas após a graduação, né? Então, tem algumas questões que acho que são de importante reflexão, como com quais atividades, né, profissionais tenho mais afinidade, tendo em vista principalmente que o direito oferece um grande leque de opções, desde o setor público até o trabalho em departamentos jurídicos e escritórios. Como preparar o meu currículo e quais informações ele deve ter para chamar a atenção do entrevistador? Essa é uma grande dúvida, né, de todos, e hoje em dia, com a modernidade, acho que elas às vezes aumentam ainda mais, inclusive por conta de redes sociais, LinkedIn, etc., né? E numa pesquisa que foi recentemente realizada, até o que chamou a atenção dos entrevistadores eram, por exemplo, era um currículo conciso, um currículo de fácil leitura, informações relevantes, no topo do currículo, um design atraente, um currículo curto, né, de não mais do que 2 páginas, um destaque para a formação acadêmica, experiências profissionais anteriores, e habilidades adicionais, como conhecimento de idiomas e de softwares, né? E outro ponto é como se preparar para que uma entrevista de emprego seja exitosa, né? Como pode se praticar antes, preparar perguntas, focar nas conquistas que foram feitas anteriormente em outros empregos, eventualmente, e demonstrar uma confiança. Quais são as competências necessárias, né, para se obter uma boa colocação no mercado? Quais os desafios e como encará-los? Quais são as habilidades mais valorizadas no mercado diante dessas novas tecnologias que estão em constante evolução e mudança? Como adquirir novos conhecimentos para melhorar essas habilidades profissionais e se tornar, né, uma pessoa mais interessante para o mercado? E no que se refere, principalmente agora ao mês da mulher, né, sobre o ponto de vista das mulheres, todos nós sabemos que existem alguns desafios adicionais, né, a serem enfrentados. Embora já se possa notar um movimento em prol, né, da valorização da mulher no mercado de trabalho, por meio de políticas afirmativas que garantam a sua inclusão, ainda há alguns fatores que, infelizmente, dificultam esse acesso, seja em razão, né, por exemplo, de maternidade, da necessidade de conciliar diversas tarefas, né, da vida pessoal com a profissional, dessa exigência que se faz aí para as mulheres, e também a gente não pode deixar de lado, às vezes, um perfil um pouco mais conservador aí da sociedade que acaba por conferir menos oportunidades para as mulheres. Então, são esses e outros pontos muito mais interessantes, né, que vão ser trazidos até, que vão ser abordados pelas nossas palestrantes a seguir. Então, sem mais delongas, eu vou
passar a palavra primeiro para a doutora Dione Assis, que é fundadora da Black Sisters in Law, uma plataforma de solução ESG racial para o mercado jurídico, que visa promover a inclusão, a diversidade e a equidade de mulheres negras na área. Com mais de 10 anos de experiência como advogada, a doutora Dione tem uma ampla formação acadêmica e profissional, que inclui um mestrado e um doutorado em andamento em Direito pela Universidade Federal Fluminense, com foco em recuperação judicial de empresas. A doutora Dione vai abordar o tema dos primeiros passos da mulher advogada. Na sequência, eu vou passar a palavra para a doutora Tawane Andrade, também advogada, fundadora da Ela Jurista e pós-graduada em Direito Empresarial e Direito Digital, em Acessibilidade, Diversidade e Inclusão. Ela tem experiência de 8 anos em departamentos de recursos humanos e de 6 anos advogando para startups. Ela abordará o tema Enfrentando os Desafios da Falta de Experiência. Então, passo a palavra agora para a doutora Dione, agradecendo mais uma vez a presença. Olá, quero agradecer muito a oportunidade por estar com vocês aqui essa noite, em uma semana tão emblemática, tão especial, né, que para a gente serve de reflexão, né, para que a gente possa entender qual o lugar da mulher, onde é que ela está, né, e onde é que a gente gostaria que ela estivesse. Eu fico muito feliz pelo convite e, mais ainda, pela oportunidade de expor um pouco sobre a minha experiência pessoal, o trabalho que a gente tem desenvolvido na Black Sisters in Law e os próximos passos que a gente pretende dar com a iniciativa também. Bom, eu acredito que a nossa audiência hoje aqui deve ser majoritariamente feminina. Não seria bom, acho que a gente precisa, né, acho que o ideal seria que os homens também parassem para nos ouvir e entendessem os nossos desafios, né? E o que nos faz precisar de ter um momento como esse para refletir sobre a posição da mulher no mercado, mais especificamente aqui no nosso mercado, que é o mercado jurídico. Bom, eu sou, e eu gosto sempre de me apresentar nesse contexto, eu sou oriunda de um sistema de oportunidades, né? Um sistema que o Brasil decidiu abraçar, que visa permitir que pessoas excluídas tenham acesso a oportunidades reais, né? Então, eu sou egressa de uma ONG chamada Educafro. Essa ONG já existe no Brasil há mais de 40 anos, ela já impactou mais de 100 mil jovens negros e brancos carentes. E o propósito dessa ONG é colocar essas pessoas, esses jovens ou adultos, né, mas colocá-los nas universidades. Inicialmente, eles faziam isso por meio de parcerias com instituições privadas. Depois, em 2022, houve, né, o início da discussão, não o início da discussão, porque em 2002 já foi aprovado, mas a Educafro foi fortemente pioneira no debate sobre a aplicação da política de cotas raciais nas universidades, que teve ali a UERJ como a primeira instituição, então, a adotar. Eu, naquele mesmo momento, naquele mesmo contexto, tenho, então, a oportunidade de ingressar na primeira turma de Direito da FGV Direito Rio, então eu sou egressa da Escola de Direito da FGV, da primeira turma, me formo em 2010, onde eu também faço o meu mestrado. Tudo isso por conta de uma oportunidade de ter acesso à educação, né, e uma educação de qualidade. Eu me recordo bem porque esse contexto no qual eu estava inserida, né, eu sendo uma mulher negra, num contexto familiar onde eu fui a primeira a ingressar no ensino superior, né, ou seja, isso me colocava numa situação sem qualquer referência profissional. E eu não estou falando nem de referência jurídica, eu estou falando de referência profissional com um nível superior, né, que me permitisse, que me guiasse, que me orientasse, que me servisse de mentor mesmo, para que eu conseguisse ali traçar os meus objetivos e alcançar os meus objetivos. Bom, então eu precisei eu mesma criar. E eu acho que esse meu contexto não é um contexto isolado. Eu acho que muitas de nós mulheres que decidimos enfrentar o desafio de ir para o mercado de trabalho, e aqui no nosso contexto, mercado jurídico, passamos muito por isso, né? Estamos num contexto muito de isolamento, em que o sistema tende a nos colocar numa posição
de serviço doméstico, né? Ou seja, no trabalho, seja atendendo às demandas da família, né? Afinal, a mulher teria, segundo a sociedade, esse papel fundamental de cuidar da família, o que muitas vezes acaba colidindo com as suas pretensões profissionais, né? Então, ela se vê ali, né, precisando escolher entre o lar e a vida profissional e acadêmica. E muitas delas, forçadas nessa escolha, como se uma coisa excluísse a outra, acabam optando pela vida doméstica. E aí não dá sequência aos estudos, não. E a gente tem baixo número de mulheres ingressando nas universidades há um tempo atrás, e a gente tem, então, poucas referências jurídicas, poucas referências femininas nas áreas do direito, né? Afinal, somente agora, e esse é um tipo de informação que a gente precisa começar a explorar e externalizar para o mercado. Por que eu digo isso? Eu tive acesso a um relatório recentemente que diz que mundialmente está caindo o interesse das pessoas, dos jovens, dos estudantes, pelas ciências jurídicas. Então, mundialmente, as universidades estão abrindo vagas, né, para a faculdade de Direito, mas não está tendo adesão. O relatório não avança para informar qual a razão disso, mas muito provavelmente isso tem a ver muito com a tecnologia, né, com esse formato atual de remuneração, que permite que você vire um influencer, alguma coisa assim, que as pessoas estão aderindo muito mais. Mas o fato é que, mundialmente, o número de vagas que estão sendo oferecidas nas universidades de direito, nas faculdades de direito, não estão sendo contempladas por falta de interesse. E, ao mesmo tempo, existe um outro dado relevante que a gente precisa complementar a esse, que é o fato de que, a cada dia que passa, o sistema jurídico ele é mais feminino. Então, as universidades têm mais mulheres ingressando na faculdade de Direito. Então, são duas informações relevantes. Ao mesmo tempo em que a gente tem o número de pessoas interessadas no direito reduzindo, esses que têm interesse são majoritariamente mulheres. Então, eu ouso a dizer que, num futuro não muito distante, nós teremos um mercado jurídico predominantemente feminino. E qual o grande desafio? O grande desafio é que o sistema atual não está se preparando para isso. A gente sabe que receber pessoas diversas nos ambientes, e aqui, mais uma vez, no nosso contexto, o ambiente jurídico, requer um aculturamento, né? Requer se preparar. E se preparar não é da noite para o dia, né? É se preparar colocando lideranças femininas que vão criar esse ambiente para atrair esses jovens e esses talentos, que no nosso caso serão mulheres. Então, fica um alerta aí para os departamentos jurídicos, para os escritórios de advocacia como um todo, de que o público que vai manusear o direito no futuro é feminino, né? E a gente precisa criar um ambiente para que elas possam exercer a sua advocacia, a sua jurisdição, enfim, a gestão enquanto executiva jurídica, não importa. Bom, o fato é que quando eu me formo, né, e da minha família existia uma expectativa muito grande de me ver em ação, né? E mais do que isso, que eu, de alguma forma, apoiasse, ajudasse a família, já que eu seria a primeira da família a me formar e a ser advogada, enfim. Então, existia uma expectativa. Eu precisava, então, pensar que eu deveria buscar o meu sustento e o sustento da minha família também. Olha que eu não tenho filhos, estou falando da minha família, dos meus ascendentes, né? E eu pensei, bom, eu não tenho referência, não tenho pessoas perto de mim que possam me orientar, como eu posso fazer? E aí, olhando para trás, eu entendi que, sem querer, eu adotei uma estratégia na faculdade que me permitiu, assim que eu me formei, já assumir a gerência jurídica de um grupo econômico aqui no Rio de Janeiro. E o que foi isso? Infelizmente, o aluno, o jovem que ingressa na universidade, ele tem a ideia de que o currículo dele será escrito ao final da faculdade. Mas não é assim que funciona. O seu currículo ele deve ser escrito e pensado desde o primeiro dia de aula. E por que eu digo isso? Porque é a partir dali que você vai ter contato com os seus professores, com os seus amigos de turma, que vão te observar
muito além da amizade, mas como um profissional. Eu gosto sempre de frisar, as duas experiências que eu tive assim que eu saio da faculdade, que eu vou para o departamento jurídico, foram por conta de convites feitos por amigos de faculdade, né? Um primeiro, assim que eu me formei, eu lembro que eu já tinha passado na prova da OAB, mas eu não tinha nem pego a minha carteira ainda, e eu já estava com um convite para assumir a gerência jurídica de um grupo econômico. E depois disso, uma outra colega de faculdade que também me procurou me convidando para assumir como diretora jurídica também no grupo da família dela. Então, é importante frisar, se você está no começo da faculdade ou está acabando a faculdade, tente construir o seu currículo de agora. Não pense em, eu vou acabar para depois fazer um outro curso. Não. Você está sendo observada desde esse início. Então, isso já pode gerar para você boas oportunidades de trabalho e de se envolver com a advocacia. Ainda também durante a graduação, tente se envolver com grupos de estudo, tente se envolver com monitorias, né? Se coloque à disposição dos seus professores para estar ali sendo visto por eles, para que eles possam, em algum momento, né, da vida, lembrar de você enquanto profissional e te fazer convites. Isso acontece muito também. Bom, quando eu me formo, então, e eu recebo esse convite, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu não tinha nenhuma experiência. Eu tinha, sim, a experiência do estágio, que tinha sido uma grande experiência, mas eu não tinha experiência enquanto gestora, né? Afinal, a Faculdade de Direito não nos dá muita munição nesse sentido. Mas eu também queria ter um pouco mais de prática forense, né? Então, eu me coloquei à disposição das pessoas que me procuravam para advogar. Advogar de uma maneira mais acessível. O que isso quer dizer? Eu aceitava os casos que me eram trazidos e eu fazia com que eu fosse uma advogada mais acessível, seja flexibilizando a forma de pagamento dos honorários, seja postergando o pagamento dos honorários, porque naquele momento, para mim, o que mais importava era a prática, era a experiência enquanto uma profissional do direito. Eu queria poder despachar, eu queria poder escrever as teses, eu queria ter essa experiência. E eu não conseguiria ter essa experiência se eu não estivesse atuando em casos concretos e reais. Então, eu decidi fazer isso. Hoje, eu vejo que muitas pessoas ainda fazem, mas eu acho que algumas outras possibilidades. Então, até ouvi hoje numa reportagem falando sobre o mercado de correspondente para mulheres, né? Ao mesmo tempo que eu li aquela reportagem, eu fiquei pensando, nossa, mas esse é o mercado destinado para as mulheres, né? Para as mulheres se tornarem correspondentes, né? Nada contra o trabalho, mas é que assim, isso tem que ser o início do trabalho que ela vai desenvolver enquanto profissional do direito, né? Ela precisa ampliar um pouco mais a sua atuação. Mas, querendo ou não, esse é um mercado possível. Existem aí hoje várias plataformas disponíveis em que você, jovem advogada, pode se cadastrar e se colocar à disposição para prestar serviço de correspondente. Isso vai te permitir acesso a honorários e isso também vai te permitir a prática forense que você precisa. Existe um outro ponto que eu também acho importante, e é um pouco polêmico, mas eu acho que isso é sempre importante a gente abordar. No direito, o cliente ele sempre vai buscar um especialista, né? Eu sei que tem muitos profissionais que são generalistas, né, que se colocam à disposição para atuar em todo e qualquer tipo de caso. E está tudo bem, né? Está tudo bem porque a decisão do profissional é essa, está tudo bem. Só que quando você olha para o seu cliente sempre vai querer buscar o especialista, a especialista. É como acontece um pouco no mercado da medicina, né? O paciente vai buscar o especialista para poder entender aquela patologia. No direito não é diferente. Então, eu sempre oriento quem conversa comigo, as minhas mentoradas, enfim, a se especializar. Né? Você pode sim ser uma advogada generalista, mas você precisa se apresentar como uma especialista em alguma coisa. Você precisa entender o que eu gosto de fazer, e eu sempre oriento a que elas pensem, reflitam quando durante a faculdade quais eram as principais matérias que elas mais gostavam de trabalhar, que elas mais gostavam de estudar, né, que elas sentiam prazer em estudar aquelas matérias e se especializa, faz uma pós-graduação, faz um MBA, tenta atuar nesses casos, tente frequentar congressos que abordem esse tema específico. E um último tópico que também é muito importante abordar, networking. Hoje existem diversas redes de networking sendo
desenvolvidas por mulheres. E por que eu falo por mulheres? Porque os homens sempre fizeram networking, sem falar nada, né? O networking parece que nasce com eles. Eles saem para jogar um futebol, o networking está feito. Eles saem para fumar um charuto, tomar um uísque, o networking deles já está sendo... É orgânico o networking que eles fazem, né? Nós, mulheres, por estarmos fora durante muito tempo desse mercado, tivemos que aprender a fazer isso e estruturar como se faz isso, né? Então, hoje existem muitas iniciativas, dezenas de iniciativas no mercado jurídico que auxiliam as mulheres a fazerem networking, que concedem mentoria, que querem introduzir, de fato, essa profissional no mercado para que ela possa não só ser escolhida, mas escolher aonde ela quer estar. Porque eu acho que no final do dia, isso é o mais importante, né? É você fazer aquilo que você gosta e que você escolheu, não aquilo que você fazer alguma coisa porque você tem a necessidade de, eventualmente, ter os honorários que decorrem daquela oportunidade. Acho que isso não pode ser o único critério que vai que vai servir de escolha, né, para você. Então, eu coloco assim, eu acho que tem várias iniciativas, seja para as colegas que querem a advocacia, seja para as colegas que querem ir para o mercado corporativo e se tornarem executivas jurídicas. Tem também várias redes para as colegas que querem fazer concurso e que se encontram periodicamente para estudarem juntas, fazem mentoria juntas. Então, procurem essas redes. São redes de proteção literalmente, né, que vão te orientar, que vão te mostrar novas possibilidades, novos caminhos, vão te conectar com aquilo que de fato você quer fazer. Então, por exemplo, como fundadora da Black Sisters in Law, a Black Sisters in Law nada mais é do que uma rede de networking para advogadas negras, né? Ela começa, inclusive, em maio de 2022, com esse propósito. Quando eu recebo um convite para palestrar num congresso internacional, e as organizadoras só conheciam a mim como palestrante negra na área de reestruturação empresarial, que é a minha área de atuação. Então, quando eu vou buscar outras colegas e a gente se encontra eu coloco as duas colegas num grupo de WhatsApp para que a gente se preparasse para esse congresso, eu vi ali mulheres gigantes que eu até então não conhecia, né? Embora eu soubesse que elas existiam. E na medida em que elas entraram, elas me pediam para que eu adicionasse novas colegas que elas também conheciam, profissionais negras do direito. E eu vou, então, apresentando e adicionando essas mulheres, e na medida em que elas ingressam, elas se apresentavam, e eu via ali o gigantismo dessas profissionais, fazendo doutorado no exterior, fazendo mestrado no exterior, assim, estudando muito, mas que o mercado não conhecia, que não estavam nos congressos, que não estavam escrevendo os livros, que não estavam publicando artigos, que não estavam dando aula nas universidades. E aí eu tenho, então, a ideia de colocar aquelas mulheres como referências negras no mercado jurídico. E como é que eu ia fazer isso? Eu pensei em fazer isso com elas se apresentando para a gente, né? Então, a gente começou a fazer encontros virtuais, né? Sem que ninguém soubesse, não tinha rede social, não tinha nada, só para que nós soubéssemos da existência dela, independente do local onde ela estivesse, independente da área de atuação em que ela estivesse. Eu me recordo bem que um primeiro encontro que nós fizemos na Black Sisters in Law, que nem tinha o nome de Black Sisters in Law ainda, foi um encontro após o recém-publicado julgado do STJ sobre o rol taxativo da ANS. Uma colega que tinha ingressado na Black Sisters in Law, ela é especialista em direito médico, e ela se ofereceu para dar uma palestra para a gente virtual sobre o acórdão do STJ. Desde aquele dia, ela passou a ser a nossa referência em direito médico. Ela criou uma rede de networking entre nós que qualquer coisa que alguém me pergunte sobre direito médico, seja para advogar, seja para palestrar, eu sempre indico essa profissional. Então, aí, dali em diante, a gente passou a fazer isso, né? E criar as nossas próprias referências, frequentar os nossos eventos presenciais para se conectar. É sempre bom alinhar as expectativas. Fazer networking não quer dizer que você no dia seguinte está com uma super oportunidade. Não funciona assim. Mas é importante que você vá aos lugares, que as pessoas te conheçam, que as pessoas lembrem de você. E para que as pessoas lembrem de você, você precisa se apresentar a elas.
elas precisam te conhecer, né? Então, eu sempre falo para as minhas mentoradas, nunca saia do lugar sem que as pessoas saibam quem você é. Desde que as pessoas saibam quem você é. E em algum momento da vida, elas vão se lembrar de você quando elas identificarem uma oportunidade que esteja totalmente aderente ao teu perfil. E elas vão te procurar. Então, networking é algo de longo prazo. O que nós estamos aprendendo a fazer agora é verdade, mas que a gente precisa fazer. A gente precisa levantar, a gente precisa ir até os encontros, a gente precisa se conectar, a gente precisa procurar pessoas referências no LinkedIn. O LinkedIn é uma plataforma gigantesca, com profissionais incríveis e muito receptivos, né? Então, chama para um café virtual, se coloca à disposição, procure mentores, né? Porque eu acho que hoje as profissionais estão aí super disponíveis para mentorar. Então, procure mentores. Tem alguma advogada que você gosta da atuação dela, que você acha que ela é referência no mercado? Manda uma mensagem para ela no LinkedIn. Fala o quanto você admira a atuação dela e pergunta se ela não tem meia hora por mês para falar com você. Meia hora. Eu duvido que ela não vai aceitar. Ela vai falar, tá bom, meia hora por mês a gente vai se encontrar então todo dia tal, no horário tal. E a partir dali você vai falando para ela quais os seus objetivos, quais os seus planos. E ela vai te orientar, ela vai te mostrar alguns caminhos, ela vai te conectar com pessoas. Então a gente precisa tentar traçar estratégias, e aí estratégias mesmo intencionais, para que a gente possa atingir o nosso objetivo, né? Considerando e tendo que explorar o fato de que o mercado hoje, o mercado jurídico hoje, ele está muito aderente à pauta ESG, né? Os escritórios entenderam que se essa pauta é uma pauta importante para as empresas vão cobrar deles também a aderência a essa pauta. Então, não são poucos os escritórios que, por exemplo, me procuram por conta da Black Sisters in Law para falar, Johnny, como é que eu faço isso? Johnny, como é que a gente pode construir? Como é que eu posso construir um escritório de advocacia mais diverso, mais inclusivo? Né? Porque essa metodologia, né, assim, a aderência à questão, à pauta do ISD, eu sempre falo que ela pode se dar por duas razões. A primeira pelo convencimento de que é uma pauta importante, né? De que o Brasil é um país que muito pouco olha para as suas dores, né? E que muito pouco gosta de, né? E tem a pretensão de melhorar e de incluir os minorizados. E aí, de todas as categorias. As mulheres, os negros, a questão religiosa, a questão do LGBTQIA+, a questão do capacitismo, a questão da faixa etária. Então, o Brasil tem muita dificuldade de lidar com essas pessoas, né? Eles colocam sempre essas pessoas, esses recortes em caixinhas, e o tradicional, o padrão, ele nunca é encaixado. Bom, mas o mundo descobriu o ISD. E o mundo descobriu o ISD não foi de maneira aleatória, né? Os investidores precisam de standards, né? De framework para poder escolher organizações a serem investidas. E o ISD se mostrou como o melhor padrão para se investir. Por quê? Porque o ISD garante a sustentabilidade do negócio. E um negócio sustentável é um negócio perene. E quanto mais tempo o negócio estiver no mercado, mais o lucro do investidor vai aumentar. Então, essa é a lógica de tudo. Então, se o investidor ou se a organização não está aderente à pauta ESG, porque ela entende que é uma pauta necessária por conta de todas as exclusões que o Brasil já praticou e vem praticando, e adira por conta do negócio. Porque, de fato, os relatórios mais recentes da Price, por exemplo, e tantos outros, da McKinsey também tem um relatório incrível, mostra que os times diversos produzem mais e melhor. Ponto. São equipes mais criativas, são equipes mais resilientes, são equipes com perspectivas diferentes e que vão, sem sombra de dúvida, agregar muito mais no resultado final. E o resultado final é a produtividade, é a lucratividade. E aí, por conta de tudo isso que eu estou falando, as empresas e os escritórios estão buscando cada vez mais aderir à questão ISD. E por isso, eles estão intencionalmente buscando pelas pessoas, né, pelos profissionais que sempre foram excluídos desses mercados. E aqui surge a nossa oportunidade, enquanto mulheres negras, enquanto mulheres
com 50 anos mais, enquanto PCD. Então, a gente precisa aproveitar esse movimento e mostrar o trabalho. E esse é um tópico muito importante. Você não está sendo e não será selecionado porque você é mulher somente, ou porque você é mulher negra somente. Não é sobre isso. Porque isso dá a falsa impressão de que se está abaixando o sarrafo da qualificação, da capacidade, da competência, da habilidade, e não é sobre isso. Nós, mulheres, tem diversos relatórios que mostram isso. A nossa formação acadêmica é muito superior à do homem, mas assim, infinitamente superior, quando a gente vai ocupar o mesmo cargo. É infinitamente superior. Eu canso de estar em congressos em que as mulheres todas com doutorado, os homens, sabe assim, eles não dão segmento à vida acadêmica deles. Então, nós estamos sim preparadas para exercer essas posições, né? Essas funções. O que nos faltava eram as oportunidades, que agora está acontecendo com a política ISD, que os escritórios de advocacia cada vez mais estão procurando aderir e promover nos seus ambientes. E aí eu falo com conhecimento de causa. Eu estou hoje trabalhando com diversos escritórios que estão buscando políticas de diversidade e de inclusão. E aqui também tem uma outra ponto que é muito importante a gente falar. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente a gente não fala essas duas palavras à toa, né? Não são sinônimos. Então, diversidade é você permitir o acesso. Inclusão é você garantir a permanência. Então, não faz sentido você só colocar aquela pessoa naquele ambiente se aquele ambiente não está propício para recebê-la e para extrair dela o melhor que ela tem a oferecer enquanto profissional. Então, os escritórios e as empresas, o departamento jurídico, estão cada vez mais trabalhando em formas de como eu retenho esse talento, como eu mantenho essa pessoa engajada com a minha equipe, porque é uma profissional de excelência. Mas se o ambiente não está propício para mantê-la ali, ela não fica. Ela adoece, porque ela sofre microagressões que cotidianamente são expostas a ela e ela não consegue resistir, ela sai. Então, eles estão pensando, estão, né, enfim, construindo estratégias para que esse ambiente seja um ambiente melhor, mais saudável, que permita que a gente, enquanto mulher, possa mostrar todo o nosso talento e nossa capacidade enquanto juristas, né? Então, aqui para fechar a minha fala, existem estratégias que vocês podem traçar, como as que eu falei aqui, e aproveitem esse momento em que o mercado está se abrindo para ter mulheres. E ele não está se abrindo, e eu tenho conversado com alguns histórias também sobre isso, ele não está se abrindo somente pela questão do ISD. Ele está se abrindo porque no futuro não teremos outra mão de obra no mercado jurídico a não ser as mulheres. Então, eles precisam se preparar desde agora para que elas queiram estar naqueles ambientes. Né? Nós iremos escolher os escritórios onde nós estaremos. Né? Acredite se quiser, esse dia vai chegar. Né? E esses ambientes, esses escritórios precisam estar preparados para nos receber. Ou eles vão perder muitos talentos e vão acabar deixando de existir. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu sei que eu falo muito rápido, então quero muito me colocar à disposição. Podem me procurar no LinkedIn, no Instagram, enfim. E se você é uma profissional negra no direito, seja estudante, bacharel ou advogada, será muito bem-vinda aqui nas Black Sisters in Law, que é uma rede de conexão e impulsionamento de carreira de mulheres negras no mercado jurídico, em que a gente faz isso por meio de parcerias com o escritório de advocacia, permitindo que a oportunidade de advogar chegue até você, onde quer que você esteja e na área do direito que você tiver escolhido. Obrigada. Obrigada, doutora Jane. Foi excelente a exposição. Acho que trouxe muitos pontos aí para reflexão e alguns até que eu não tinha parado para pensar também, como, por exemplo, essa questão do currículo, né, de fazer esse currículo na faculdade desde o começo, de já criar essas relações, né, para poder construir uma carreira. Essa questão de ser especialista também, né, de procurar se especializar em uma área, acho que é algo bem muito valorizado também no mercado e que a gente sente falta às vezes, né, quando vai procurar
Por isso que às vezes alguma pessoa acaba se destacando muito e vira um nome, né, renomado, como por exemplo na questão, né, de saúde, de planos de saúde. Essa questão das mulheres serem o futuro, né, da carreira jurídica, inclusive o Hugo comentou aqui, né, que na classe dele teria 12 homens e 48 mulheres, então isso confirma, né, essa perspectiva. E a questão da diversidade, né, do ISD, e a importância de manter esse ambiente saudável, construtivo aí para a pessoa se sentir à vontade nele. Então, agora eu vou passar a palavra para a doutora Tawane. Agradeço mais uma vez, doutora Dione. Obrigada, Dione. Muito bom. Vai ser um complemento aqui o que eu vou dizer, né? Vou trazer agora uma visão mais do RH, em razão da minha experiência de 8 anos atuando com RH. Então, eu vou complementar, trazer muitos pontos, fazer muitos ganchos no que a Dione trouxe aqui para a gente. Quero agradecer essa oportunidade aqui de abordar esse tema que eu amo, que é falar sobre as oportunidades de como se apresentar para o mercado, como conquistar a sua recolocação. Hoje, na Ela, nós falamos muito sobre isso, na Ela Jurista, o nosso trabalho é esse, ele consiste em auxiliar, em capacitar as mulheres do mercado jurídico para se recolocarem, para conquistarem o seu espaço. Isso se dá através da nossa capacitação, as preparamos para o processo seletivo em si, desde a construção de um currículo, o LinkedIn, a preparação para a entrevista. Nós temos o nosso programa gratuito que faz essa preparação dessas mulheres. E eu tenho 8 anos atuando, atuei por 8 anos no mercado de RH, trabalhei em diversas áreas aí, desde a área engenharia, trabalhei em áreas de escola, em RHs de diversos setores. Então, isso me permite trazer essa visão mais do RH e atuei aí por 6 anos advogando para startup. Então, eu sou cria dos dois meios, né? E essa experiência me fez conseguir a minha recolocação no mercado de trabalho quando eu fiz a transição. Eu não tive oportunidades de fazer estágio. Eu só fiz o estágio supervisionado, então isso para mim era uma barreira. Então eu poderia pensar dessa forma, como me recolocar? Isso é uma coisa que as mulheres trazem muito para a gente aqui, para mim, dentro do meu trabalho, é isso. E agora? Eu me formei, eu não tenho experiência, mas pegando um gancho no que a Dione falou sobre as experiências, elas são construídas na faculdade, eu falo um pouco a mais. Tudo o que nós fazemos constrói a nossa experiência. As nossas vivências diárias, elas são responsáveis por construir as nossas habilidades. E elas devem ser utilizadas como ferramenta. E eu vou fazer um recorte quando eu for falar sobre os desafios das experiências, eu vou fazer um recorte de 2 atuações. A pessoa que vai atuar, a mulher que vai atuar hoje como autônoma, ela tem uma dificuldade com a questão da experiência. A mulher que vai buscar ser associada ou um CLT no departamento jurídico, as dificuldades dela é outra para comprovar a sua experiência, né? Se assim pode dizer. Então, eu vou falar com 2 cenários, essa perspectiva de que a gente espera como RH e como cliente também, né? Como comprovar e conquistar essa experiência. Uma coisa que eu tenho notado, e eu também passei por isso quando me formei, também sou a primeira da minha família a formar na faculdade, em Direito. Depois disso, agora, todos os meus irmãos já têm faculdade, mas eu sou a irmã mais velha e fui a primeira da família toda a me formar no mercado jurídico. E no mercado, na faculdade e principalmente no meio jurídico. Então, não tenho nenhum histórico familiar de ninguém da área. E isso sempre foi algo que eu pensei, e quando eu me formar, o que eu vou fazer? Eu não conheço ninguém, não tenho ninguém, não tenho oportunidade hoje de emergir num estágio desde o dia 1 da faculdade, como muitos colegas que eu tenho tiveram essa oportunidade. Então, como que eu posso fazer isso? A Dione trouxe um dado que é importantíssimo. É comprovado, o IBGE tem esses dados até no IBGE, que as mulheres, elas estudam mais que os homens, elas se capacitam cada vez mais.
E o LinkedIn, ele publicou um dado falando que as mulheres, elas só se candidatam para uma vaga, ou elas só aceitam até mesmo um desafio, se elas se sentirem 100% aderente àquela vaga ou àquele desafio. E falando das duas jornadas aqui, tanto do autônomo como da atuação na busca por uma vaga, se chega um cliente até mim, eu não me sinto 100% aderente, a mulher não vai aceitar aquela oportunidade. A mesma coisa na aplicação de uma vaga. A mulher, ela não vai se aplicar para aquela vaga se ela não sentir 100% de adesão. E isso não acontece com os homens. Com 60% de aderência a uma determinada vaga ou a um determinado desafio, eles simplesmente vão. Isso tem muito a ver com a questão social da construção, bem como a Dione já falou, nós temos uma construção histórica em que as mulheres elas não vivenciaram o mercado, nós temos que provar a todo momento que podemos mais, né? Nós sentimos essa necessidade de provar que podemos mais, de que para ocupar o próximo cargo, para chegar no próximo nível, eu preciso de mais e mais e mais, e isso é muito diferente da visão dos homens. Então, quando eu falo que as experiências, elas não são falando aquele recorte, não é só o que faz na faculdade. Tudo constrói a sua experiência. Desde as suas vivências pessoais, as suas vivências profissionais e as vivências acadêmicas. Elas são responsáveis em construir as suas habilidades. E o grande problema da mulher hoje é conseguir analisar essas experiências, essas habilidades que ela adquiriu em todo momento da vida dela, seja atuando totalmente fora da área jurídica, seja dentro da própria faculdade, ali nas ações acadêmicas que ela participou, grupos de estudo, o núcleo de prática jurídica, as aulas de prática. Na faculdade, por exemplo, eu tive uma oficina de pesquisa jurisprudencial. Para mim, né, enquanto aluna, pensava, gente, eu estou fazendo uma aula boba aqui de aprender a pesquisar jurisprudência. Mas depois eu percebi que muita gente não sabia fazer isso, e que isso era um diferencial, porque eu sabia exatamente, nós aprendemos ali, enquanto alunos, exatamente como identificar jurisprudência, que é uma informação que muitos podem não ter. Isso era um diferencial, apesar de não ter tido a experiência objetiva dentro de um escritório. Então, tudo isso vai formando. E as mulheres, elas não conseguem analisar, não conseguem perceber e valorar essa experiência na hora de construir, por exemplo, um currículo. Porque o objetivo do RH é identificar que a pessoa tem que ela tem as habilidades necessárias para ela exercer aquele cargo. Claro que existe alguns cargos que determinam ali, olha, necessário 6 meses de experiência. Mas quando a gente está falando de se inserir no mercado jurídico, a gente está falando de cargos júnior. Vai ter ali um pequeno... alguns cargos júniores vão estar falando de experiência, mas isso é um pouco um grande problema que nós do RH temos. E eu falo como pessoa do RH porque até hoje eu ainda faço ações focadas no RH, de que as nossas construções de vaga, de escopo, são vagas que eu chamo de Frankenstein. Porque o gestor, e muitas vezes por preguiça de treinar, e eu falo isso sem medo, por preguiça, ele constrói um perfil ideal, daquela pessoa que tem que saber exatamente tudo, e muitas vezes ele tem uma preguiça, porque ele não quer ter aquele tempo de treinar, até mesmo pela demanda do dia a dia, e super entendo isso também, mas ele chega para o RH com uma demanda de um perfil assustador, que você fala, gente, como que eu vou conseguir encontrar uma pessoa júnior nesse perfil? E construímos aquele descritivo de vaga, como muitas pessoas veem no LinkedIn, na Gup, nessas plataformas de procura de vagas. E aquilo ali, gente, costuma ser um grande Frankenstein. Pegamos dados aleatórios, pesquisamos outras vagas semelhantes e construímos aquilo e publicamos. Na hora das aplicações, a gente começa a enxergar uma dificuldade. Não tem pessoas com 100% do requisito. E aí bate na porta do gestor e fala, recebemos 200 aplicações, não tem absolutamente ninguém com 100% do requisito da vaga. E aí o gestor costuma, não, isso aqui já não é tão importante, realmente é um sistema que só tem aqui, a gente precisa trabalhar com eles. Então, por isso que entender que é preciso também se colocar como
pessoa que está buscando uma oportunidade, se colocar para jogo é importante, então eu não tenho 100% de requisito da vaga, mas o que eu tenho dentro das minhas habilidades que faz com que eu seja um diferencial para aquela oportunidade. Um exemplo de onde a gente adquire habilidades é no trabalho voluntário, é as experiências acadêmicas. O meu primeiro trabalho como advogada, eu consegui também, assim como a Dione, eu não tinha pego a minha OAB, eu peguei minha OAB em abril, eu formei em 2016, minha OAB ficou pronta em abril. E eu consegui, num escritório grande aqui de Belo Horizonte, essa vaga em razão de ter conseguido demonstrar como as minhas habilidades atuando junto ao RH e o departamento pessoal fazia com que eu tivesse capacidade para ingressar naquela área trabalhista. Por exemplo, eu tinha a oportunidade de ser preposta. Então, eu destaquei ali como eu sabia como era uma audiência, eu conhecia um processo de uma audiência trabalhista naquele caso, mas eu nunca fui a advogada, mas eu era a preposta, eu acompanhava as audiências, eu entendia todo aquele processo por trás. Então, eu consegui reconhecer dentro daquela minha experiência o que ela agregava para aquilo que eu estava buscando. Os trabalhos voluntários também, dentro da faculdade, no núcleo de prática jurídica, eles também te moldam. Muitas pessoas não valorizam aquele trabalho, mas tudo que você está fazendo dentro da faculdade, ele está te ensinando de alguma forma. Os estágios, as aulas práticas, os trabalhos fora do direito, a maternidade também te ensina habilidades que te moldam em habilidades que você não teria. Muitas mulheres, né? Os estudos falam que as grandes lideranças são formadas a partir de... As mães são grandes lideranças e são muito importantes para o mercado. Então, essas são formas de adquirir experiência em que todo mundo passa em alguma forma. Eu trabalhava numa empresa dos meus pais ou de uma tia, fazendo um trabalho, sei lá, de contábil, por exemplo, ajudava no administrativo. Mas o que você aprendeu ali? Você aprendeu a usar um Excel, você aprendeu a atender um cliente, né? Eu estava conversando com a Helena logo no início, e uma experiência de atendimento ao público. Você tem uma habilidade ali adquirida que você tem que usar ao seu favor, que é para você levar e destacar isso lá na hora de um processo seletivo, na hora de se posicionar como um profissional que entende, você sabe atender o público, você sabe ter uma conversa, um diálogo dentro de uma empresa, se necessário. Por que você sabe isso? Porque você teve essa experiência de atendimento ao público. E isso, para nós mulheres, ainda é algo difícil de enxergar, porque a gente tem essa cobrança interna, pessoal, de que precisa ser melhor, de que precisa ter o próximo passo. E eu sempre brinco que a mulher, ela sempre está procurando o próximo curso que vai ser o próximo resultado. Ela só vai se sentir pronta depois que ela fizer o próximo curso. Então, eu só vou ter experiência depois do próximo curso. E quando a gente fala de experiência, a mão na massa ali, de estar vivenciando, é o que vai te moldar. Muita gente ingressa no mercado com pouquíssima experiência ou nenhuma, e ela só vai entender realmente o que necessita naquela área quando ela está vivenciando. Mas para isso ela precisa aproveitar aquilo que ela já tem para usar como trampolim para alcançar o que ela quer. Isso assim, gente, como RH, muitas vezes eu já recebi candidatos que eram extremamente qualificados, assim, no nível que é o famoso, nossa, qualificado demais para a vaga. E uma pessoa, às vezes, não tão qualificada, mas ela tinha algumas competências que faziam com que fosse mais interessante ter aquela pessoa que eu iria treinar, que eu iria capacitar, do que aquela pessoa extremamente moldada. Dentro do RH, nós falamos que são as pessoas que vêm com vício. Aquele profissional extremamente qualificado, ele vem com vícios. E dependendo do tipo de empresa que está sendo construído, do tipo de setor, vai ser muito mais difícil lidar com aquele profissional. Então, é muito mais fácil um profissional que a gente consiga moldar e que tenha vontade de aprender. Então, isso são coisas que precisam ser utilizadas como estratégia de reconhecer, fazer mesmo uma reflexão sobre o que o mercado quer e o que eu tenho para oferecer. Como todas as minhas vivências são todas mesmo. Pode parar para pensar assim, um momento que eu tive que ajudar em uma ação voluntária X.
O que que eu aprendi naquela ação voluntária? A partir do momento que eu trabalhei naquela ação voluntária, qual foi a habilidade que eu adquiri com ela? Por exemplo, aqui em BH tem o banho solidário. Então, tem todas as divisões. Tem o setor responsável por receber os recursos, por separar os recursos, por organizar a ação. Então, eu estou aprendendo a trabalhar em equipe, eu estou aprendendo a organizar, a etiquetar, a entender a lógica de um processo, a organizar um evento, saber o meio, fim. Tudo isso, por mais difícil que seja de visualizar, que a gente pensa assim, não, esse mercado jurídico que é a prática jurídica, que é isso. Gente, a prática jurídica só vai vir com a ação. Mas o que eu já tenho, o que eu já posso oferecer como diferencial, além da minha boa vontade e interesse em pôr a mão na massa. Então, todas as habilidades, tudo que você faz é responsável de moldar as suas experiências, as suas habilidades. Então, você precisa aprender a olhar isso e usar como trunfo. Eu falo que as nossas habilidades desenvolvidas, elas são trunfos que a gente pode utilizar. E aí eu trouxe aqui para vocês que um dos grandes problemas das mulheres é a síndrome da impostora. Homens também são acometidos, sim, da síndrome da impostora, síndrome do impostor, mas as mulheres, existem estudos, né? A síndrome do impostor não é uma questão psicológica, é uma terminologia que recebeu esse nome de síndrome, estudado por algumas psicólogas que criou essa teoria, em que a pessoa, ela sempre sente que ela vai ser uma fraude, que ela não é boa o suficiente, alguém vai descobrir que ela não é boa. Isso acontece muito com nós mulheres, nesse momento de tentar uma oportunidade. Eu não tenho 100%, então eu não vou nem tentar, porque eu não sou boa e eles vão descobrir que eu não sou boa. Isso acontece no momento em cargos de gestão. No mercado jurídico, até fora do mercado, as mulheres ainda são minorias em cargo de liderança. Mas é comprovado que mulheres têm muito mais habilidades para liderança do que homens. Mas nós sentimos dificuldade de se aplicar, por exemplo, em uma cargo de liderança por não enxergar as nossas próprias competências e por medo de, nossa, vão descobrir que eu não dou conta, vão descobrir que eu não sei. E aí eu faço aquele paralelo, gente, homens com 60%, eles falam, eu sou muito bom. Eu já recebi currículos de pessoas que, assim, a gente pedia uma coisa extremamente específica, tinha que ter conhecimento de um determinado selo, de um determinado ISO, e as pessoas, né, e todos nesse caso, tinham um perfil masculino, eles tinham tanta certeza que eles iam passar, que eles foram na cara de pau mesmo, mandaram o currículo, falaram, não, eu aprendo isso em tantos dias, não precisa preocupar. E a mulher, ela tem esse cuidado, esse medo. Então, quando eu falo de experiência, eu quero trazer para vocês que é importante, antes de tudo, avaliar a sua jornada e tudo que você tem aprendido. Vai parecer repetitivo, mas e até para ver se fixa, é que você é formado por tudo que você, por todos os meios que você transita. Então, todas as suas experiências, todas as suas convivências, as suas vivências formam a sua habilidade. Nós, no RH, temos uma frase que nós dizemos assim, competência técnica se ensina, competência, habilidade comportamental, não. Então, caráter não tem como eu ensinar para uma pessoa, ou ela tem ou ela não tem. Então, nós avaliamos isso também durante um processo seletivo. Então, conseguir demonstrar, olha, eu tenho muita boa vontade, eu quero entrar nessa área, eu tive oportunidade de atuar com isso e isso, não, eu vou conseguir virar, fazer essas habilidades, transferir essas habilidades que eu tenho hoje para a área, é muito importante. Isso o RH, ele olha como, nesse primeiro triagem de acompanhamento, né? A função do RH é entender comportamento. O RH não vai olhar a sua prática, ele vai avaliar os dados ali que a vaga pediu e tentar entender se você tem o perfil para aquela vaga. Então, mas perfil é formado por comportamento, não só pela habilidade técnica. Como eu falei, muitas vezes eu já tive experiência, e vocês podem conversar com outras pessoas do RH também, de contratar uma pessoa menos qualificada tecnicamente, mas com competências necessárias. Era uma pessoa que ia equilibrar aquele time. Nós temos um time que
Tem muitas pessoas extremamente resultado e pouco analítica, mas aquela pessoa, apesar da pouca experiência, ela é uma pessoa mais analítica. A gente precisa equilibrar o time com essa pessoa. E o RH, ele busca ter essa visão quando a gente está encarando, fazendo, conduzindo processos seletivos. Então, não se assuste com descrição de vaga para quem está buscando uma recolocação no mercado, ou um departamento jurídico, ou em um escritório como associada. Não se assuste, como eu falei ali, é um grande Frankenstein. Os gestores, eles partem deles a solicitação, então o RH, ele vai a partir daquela diretriz. E aí, quando a gente começa a receber os currículos, nós começamos a perceber que aquela vaga é a ideal, sabe? O mundo ideal de Bob é essa vaga. E nós vamos fazendo essa triagem e reduzindo. Abaixando a expectativa do gestor. Não que não vai entrar pessoas boas, muito boas, mas a gente abaixa a expectativa do gestor, porque o gestor é o cliente do RH, então a gente precisa convencê-lo e explicar para ele que aquela descrição é absurda, né? Que não tem gente, não tem como entrar uma pessoa que conhece um sistema que só tem na empresa. E acontece, mas o sistema só existe aqui na empresa, não tem como, ele vai ter que passar por um treinamento. E como eu falei, as habilidades comportamentais, elas são mais importantes do que as técnicas hoje para o mercado, porque a habilidade, as pessoas são demitidas não pela técnica, elas são demitidas por comportamento. Essa frase é um clichê enorme, mas é realidade. Ah, essa pessoa é muito boa, essa pessoa é muito boa, mas ela não tem espírito de equipe, ela não respeita, por exemplo, os ambientes que é muito hierárquico, ela não respeita, ela não tem tino com o cliente, com atendimento ao cliente. Essa pessoa vai ser demitida e muitas vezes contratar uma pessoa que tem aquelas habilidades e não tem aquela técnica. Vou falar de uma experiência também aqui pessoal. O meu esposo, ele é gestor de uma multinacional de São Paulo, e ele contratou recentemente para a área dele, ele é da área odontológica, contratou para ele uma pessoa que não conhecia nada do mercado odontológico. O mercado odontológico é um mercado extremamente, muito assim como o farmacêutico, é um mercado muito restrito. E nessa contratação, ele estava fazendo uma troca, a opção dele foi contratar uma pessoa que nunca teve experiência na área, mas que tinha muita dinâmica e ele tinha habilidades comportamentais essenciais, que iam totalmente... Era o grande problema que ele tinha com o atual, ele trocou por essa pessoa que não tinha experiência, ele ia ter muito mais trabalho, ia ter que treinar, ia ter que ensinar de produto, de cliente, de mercado, mas ele optou por essa troca. Já vai fazer 1 ano, e até estava conversando com ele esses dias, ele falou, foi uma troca acertada, porque a pessoa demorou mais para aprender, mas é uma pessoa que tem prospecção, tem perspectiva de carreira, porque ela tem a habilidade que eu preciso, e a técnica ela está aprendendo. Então, busque entender essa visão de mercado quando estiver falando de experiência. Quando você estiver se aplicando para uma vaga, eu sempre indico fazer isso. Pega a vaga, a área ali, a descrição dela, e começa a avaliar as suas experiências. E aí começa a esmiuçar a vaga. O que essa vaga está pedindo? Ela está pedindo essa experiência. Tá, eu tenho essa experiência, mas como eu adquiri essa experiência? Pode não ter sido do jeito tradicional. Como eu falei, gestão de conflito para mãe de 2, por exemplo, é cotidiano. Ela desenvolve essa habilidade porque gestão para mulher que tem 2 filhos, por exemplo, ela está gerindo conflito ali 24 horas por dia. Então, ela desenvolve a gestão de conflito nesse momento. Então, beleza, eu desenvolvi essa habilidade assim. Conhecimento da legislação, por exemplo, é uma vaga civil para trabalhar com sucessões. Eu nunca tive experiência nessa área prática, mas como eu conheci na faculdade, eu fiz o trabalho tal, eu participei da aula, eu participei dos seminários que abordavam sobre o tema, então você começa a trazer como avaliar como você tem conhecimento daquilo. E aí, como vai ser colocado em prática, é outra situação, que aí vai ser o movimento que vai te colocar em prática, vai colocar em prática. Então, essa aqui é uma regrinha que eu uso para fazer qualquer vaga. Pega a vaga que você vai aplicar e analisa o seu histórico. E aí você vai construindo a ponte, que eu falo, é a transferência. Transferir das suas habilidades para a vaga que você está buscando
como você construiu, porque como RH também, você pode escrever qualquer coisa no seu currículo, mas eu quero que você me prove que você tem aquela vaga. E aí, como que eu vou falar isso? Olha, eu desenvolvi essa habilidade quando eu trabalhei fazendo tal coisa como voluntário, e era assim, assim, assim. Então, você me mostra que tem conhecimento sobre a sua trajetória e sabe como a sua trajetória é importante na construção de quem você é, da experiência que você adquiriu. Então, isso são dados importantes na hora da construção de um currículo. É importante aqui, vou fazer um destaque, até que a Helena comentou lá no início sobre currículo, né? Aqui não é o nosso objetivo não é falar sobre a construção de currículo, mas eu vou fazer um parênteses rapidinho aqui. O currículo, gente, ele é formado de palavras-chave. Como, do mesmo com a tecnologia, agora nós temos as ATS, que são as inteligências, que fazem o ranqueamento dos currículos, tá? Não xinguem as plataformas, eu sei que tem vários problemas, mas o grande problema ali é humano nas plataformas na hora de a gente colocar vários requisitos ali desnecessários. Mas quando você estiver construindo o currículo, você precisa fazer com que ele comunique que você é a pessoa para aquela vaga. E como você faz isso? A partir das palavras-chave que você identifica, por exemplo, ele pede conhecimento, vou usar um conhecimento bem esdrúxulo aqui, de PJE, de uma determinada região, PJE. Você conhece o PJE, já mexeu no PJE, ou fez um curso prático de PJE, você conhece o PJE. Então, você vai destacar lá no resumo do seu currículo, se é isso que está pedindo, que você tem conhecimento de PJE, que você trabalha, porque essa palavra vai saltar aos olhos do recrutador, porque ele entra na leitura do currículo buscando as palavras-chave daquilo que eu estou buscando. Para descartar, os dados falam que o recrutador demora 7 segundos para saber se um currículo é bom ou não. Mas 7 segundos é para que a gente identifique, a gente faz uma leitura panorâmica do seu currículo. Então, use as palavras-chave para contextualizar o seu currículo. Ali, põe um resumo logo abaixo do seu objetivo, coloca um resumo direcionando para a vaga que você está se candidatando. E as ATS, que são sistemas como a GUP, Solids, o próprio LinkedIn, eles funcionam com ranqueamento de palavras-chave. Então, vocês precisam saber linkar a sua experiência àquelas palavras-chave que estão sendo solicitadas, tá? Se alguém tiver dúvida de currículo, pode me procurar também, que a gente faz dentro do Elo, a gente faz esse trabalho de ajudar. O nosso programa todo é feito para isso, então podem ficar à vontade de me procurar, que eu teria todo o prazer de explicar essa dinâmica do currículo. E eu trouxe aqui um outro recorte, que é o desafio da experiência autônoma. Nem todo mundo tem perfil, a Dione falou isso muito bem, que é, você precisa entender o seu perfil. Tem gente que não tem perfil para trabalhar para outra pessoa, que tem perfil empreendedor, gente, não adianta, vai durar 3 meses, você vai estar insatisfeito. Então, conhecer quem você é, o que você gosta, é muito importante, até mesmo para que você saiba como aplicar, onde aplicar a energia das suas experiências, a energia das suas habilidades. Tem gente que tem perfil para ser autônomo, que não quer mesmo seguir em outras áreas. Mas existe uma questão, que é essa insegurança. Porque no meu mundo eu não tenho experiência, eu não conheço, não sei como fazer. Todo mundo já passou, nossa, porque uma coisa é o processo que a gente estuda na faculdade, outra coisa realmente é a prática, na hora que está ali o PJE, o sistema da sua região ali onde você distribui o seu processo, aí é outra coisa. Mas a concorrência, saber lidar com concorrência, e a falta de estrutura e apoio, que diferente de quem vai para uma empresa, normalmente você tem bem definido, então tem um cargo júnior, você tem a quem reportar e quem vai te ajudar. Já como autônomo, muitas vezes nós não temos essa pessoa. E aí uma dica que eu sempre dou, e foi o que eu fiz, tá? Porque eu não tinha também essa referência, é buscar cursos práticos. Todo mundo vai direto para uma pós-graduação. Como a Diane falou, eu acredito que a gente precisa sim se posicionar como especialista em uma área, mas não necessariamente investir naquele momento numa pós-graduação. Principalmente quando você acabou. Porque você focar em um nicho, por exemplo, eu tenho especialização em direito empresarial, mas eu focava o meu trabalho em startups. Meu foco era empresarial aplicado para startups. Mas isso quer dizer que eu não atendia nenhuma outra empresa que vinha e me procurava por uma questão empresarial? Não, eu atendia. Mas eu me fortaleci enquanto marca, uma especialista em direito empresarial para startups.
Então, isso era um nicho, um micronicho dentro do direito empresarial que eu atuava naquela época. Mas o que me deu base não foi a minha pós-graduação em direito empresarial. O que me fez movimentar na área foi uns cursos curtos e práticos, de mão na massa mesmo, de entender como fazer. Então, isso te dá segurança e também te permite experiência. E também tem uma coisa legal, te permite participar de grupos de network para troca de experiência, porque network, gente, é muito importante, queira ou não. É uma coisa que mulheres têm dificuldade, pessoas que vêm de... não só a mulher tem dificuldade, mas se a gente fizer um recorte ainda, pessoas que estão construindo carreira, que não vêm de uma família abastada, por exemplo, ela tem dificuldade com o network porque ela não se sente pertencente àquilo, aquilo não é normal, não é comum, o network não é algo normal para pessoas de determinado recorte social. Ela não vê aquilo como normal. Então, ali também é uma oportunidade de se fazer esse network e adquirir experiência também no curso prático. Parcerias profissionais com pessoas com mais tempo de atuação, da mesma forma que a Dione falou, eu tenho colegas que fazem isso até hoje, elas fazem parcerias com recém-formados, ela tem mais experiência numa determinada área, e uma colega procura e fala, olha, você pode me supervisionar durante esse período, e aí tem vários modos de construir essa parceria, tem gente que ganha por percentual, tem gente que faz a parceria simplesmente porque realmente quer fazer e sem custo nenhum. Grupos e comunidades que fomentam o apoio entre as participantes, um exemplo, né, como o Black Sister Law faz esse trabalho, tem vários outros grupos que fomentam esse apoio, onde você pode ir ali no grupo falar, gente, estou com uma dúvida, alguém pode me ajudar? Sempre aparece alguma alma boa ali e fala, não, eu te ajudo, não, me manda aí que eu vou ver com você. A pessoa está insegura para uma audiência, não, vamos conversar para a audiência, porque a audiência é um grande medo, vem cá, vamos conversar, deixa eu te explicar como que é. Existem pessoas, sim, nesse mercado que estão dispostas a ajudar. E quando você está inserida em grupos que fazem isso, é melhor ainda. Existem grupos no Facebook também para recém-formados que tem essa troca. Então, são meios para que você burle essa falta de experiência. Isso vai te dar segurança para continuar. E aí, trazendo para vocês aqui um resumo, para que eu possa finalizar aqui a minha fala, é que para espantar o fantasma da falta de experiência, é que você precisa aprender a lidar com essa síndrome da impostora, porque ela existe, todo mundo vai passar um dia por isso, em algum momento vai se sentir que a qualquer momento você vai ser uma impostora. Uma dica que eu dou e que eu faço muito isso me ajuda muito, é sempre listar todos os meus certificados e cursos. Por quê? A gente se sente insegura, a mulher adora estudar. E quando você começa a ver tudo que você já fez para adquirir aquela experiência, você se sente bem e fala, por que eu estou me sabotando nesse nível? Olha que eu já fiz o curso tal, já fiz o curso XY, por que eu estou me sabotando? Então, isso é uma ferramenta que eu utilizo pessoal para lidar com a síndrome da impostora quando ela vem. Conhecer as suas potencialidades, isso quer dizer que é reconhecer dentro do seu objetivo quais são as habilidades que você tem que faz com que você seja boa naquilo que você quer seguir. Não espere ter 100% para se aplicar em uma vaga e nem para aceitar um cliente para quem está autônomo, porque eu já vi pessoas recusarem clientes porque não tinha 100%. Mas se você participa de grupos de pessoas que te apoiam, você tem mentores que possam te apoiar, aceite o desafio e aprenda com o movimento. O movimento vai moldar a sua experiência. E não se compare. Isso é muito importante para nós mulheres também. As mulheres têm essa tendência maior de se comparar, questão construção cultural. Não se compare, porque quando você olha para o lado, você perde seu foco. Então, olhe para você, para a sua experiência, e isso vai ajudar que você construa o caminho ideal para você. Busque apoio e apoie outras mulheres. Isso é muito importante. Estar inserido em um meio de mulheres que se apoiam, gente, é riquíssimo. É incrível o poder de mulheres que se apoiam. Falo isso pela Dione, que está aqui, que tem um grupo gigante. Falo por mim também, que tenho dentro da ela um grupo hoje com quase 500 mulheres e a gente... o apoio é assim, sabe quando você manda, hoje eu acordei mal, eu quero desistir de tudo. Aí você manda lá falando para desistir, vem 10 pessoas e fala, não desiste, eu também já passei por isso, fiz isso. A gente não tem nada mais
motivador do que construir esse grupo que vai te apoiar. E eu trouxe uma frase aqui da Clarice que eu gosto muito, que é: quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado com certeza vai mais longe. Isso é para que a gente possa juntas entender como é importante, como mulheres, construir os nossos grupos de apoio. Você pode não ter nascido com network, mas você pode construir ele, e ele faz muita diferença na hora de buscar vagas, na hora de buscar recolocações, clientes, tudo isso te ajuda. Quero agradecer a oportunidade e abrir aí para as perguntas com a Helena, passar para a Helena se ela quiser abrir para as perguntas. Obrigada, Tauene. Foi excelente a exposição, parabéns. Acho que você complementou muito bem o que a Jane tinha colocado em relação a essas habilidades e em relação ao aprendizado que a gente tem com atividades que a gente nem imagina que tragam todo esse aprendizado, como, por exemplo, a maternidade, né? Eu, quando fui mãe, acho que eu amadureci muito alguns pontos, né, de gestão, em questão de organização, em questão de saber lidar com situações que a gente não é acostumada a lidar, com situações novas, né? E, então, é realmente muito proveitoso tudo que a gente faz na vida aí, com alguma experiência anterior, até mesmo, como a gente falou antes, fora do direito, como isso pode trazer muitos benefícios, né? Não sei se a Jane quer complementar alguma coisa sobre o que a Tawane falou. Não, achei incrível, parabéns, Tawane, muito didática e quando a gente olha assim e vê que é palpável a forma como aplicar e fazer, fica até mais, né? A gente até se encoraja mais, porque sozinha a gente vai falar, nossa, mas é tão difícil fazer isso, né? Como é que eu vou... Existe uma estratégia para eu elaborar o meu currículo? Existe uma estratégia para eu aplicar para uma vaga? Eu acho que esse tipo de conteúdo ele é muito, muito, muito válido. E você falou agora, Helena, ao final, sobre a questão da maternidade, né? Que eu acho que também precisa ser falada muito, assim, acho que a gente aborda muito pouco o mundo da maternidade sem a maternidade, né? Mais uma vez, assim, e os números mostram isso e a gente, infelizmente, a sociedade, ela nega a evolução dos números, não se preocupa no longo prazo e só a geração que vivenciar vai precisar buscar soluções paliativas ali para consertar, né? O mundo vive uma crise de natalidade, né? E muito decorrente do fato de que as mulheres decidiram estudar, né? Decidiram trabalhar e decidiram não ser mães. Então, eu lembro que na faculdade, estudando para a faculdade, no vestibular, né, a gente estudava lá que a China é um país assim, assado, tinha um regime, a China só podia ter um filho, não podia, porque se tivesse o outro matava. Olha o governo chinês estimulando as mulheres a terem filhos, a terem mais filhos. No Brasil, a taxa de natalidade no Brasil também vai de mal a pior. E por que isso? É porque as mulheres não querem ter filhos? Não é. É porque as mulheres querem ter o seu espaço no mercado. E se o ser mãe tem sido um empecilho, então eu não vou ser mãe. E eu digo isso por experiência própria. Quando eu tracei a minha estratégia profissional e acadêmica, eu nitidamente, muito rapidamente, entendi que se eu tivesse um filho, eu não ia conseguir. Então, eu simplesmente aboli a ideia de ser mãe. Tirei da minha mente e me acostumei com essa ideia. Hoje eu não quero ser mãe, eu não sou mãe, não pretendo ser mãe, eu me dediquei à minha vida acadêmica e profissional. Mas não precisa ser assim, né? Não é possível que a gente não consiga conciliar, afinal, os pais não são pais e trabalham. Então, assim, qual é a diferença, né? Eu recomendo a vocês aí, nesse finalzinho do dia e amanhã, final de semana, existe uma série do Netflix chamada Explicando. Explicando, eles abordam vários temas, é interessantíssimo. Na primeira temporada do Explicando, tem um episódio que fala, que explica por que que as mulheres ganham menos do que os homens. Assim, é tudo que a gente precisava ter de subsídio para entender esse sistema, né? E você entende muito bem ali que, na verdade, não é que as mulheres ganham menos do que os homens. Na verdade, quem ganha menos do que os homens são as mães.
Porque quando você tem mulheres que abdicam da maternidade, se dedicam à sua vida profissional, você tem ali uma mulher que está alçando voos, que está conquistando espaços. Não é à toa que você olha para as grandes executivas, para grandes líderes, e você vê que elas não têm filhos, ou elas só têm um filho. Então, o que a gente precisa pensar e aí para as jovens advogadas, né, que estão chegando nesse mercado, como é que a gente consegue construir um ambiente jurídico em que a mulher que quer ser mãe consiga ser mãe e uma profissional, e que tenha esse ambiente que a acolha. Mais uma vez, o alerta para as empresas e para os escritórios. A gente precisa construir esse ambiente para receber essa mulher que vai querer ser mãe, ou você vai ter para sempre uma redução da natalidade no país, o que não é bom, né? O Brasil hoje, assim, a gente está deixando de ser uma pirâmide, está virando um quadrado, é verdade isso. E as meninas mais jovens, 12, 13, 17, quando você conversa sobre isso, falam, eu não quero ter filhos. Como a gente vai transformar essa ideia de que, assim, olha, não há não existe uma incompatibilidade entre você ser uma profissional qualificada e respeitada e ser mãe. A gente precisa começar a construir. E isso elas só vão conseguir internalizar, quando elas olharem para as mulheres na liderança que são mães e são profissionais respeitadas. Por isso que mecanismos e projetos afirmativos são tão importantes. Porque não dá para esperar 15 anos para essa mulher se formar e alcançar esse espaço. Ela tem que estar lá agora. Ela tem que ocupar esse espaço agora para as próximas gerações olharem para ele e falar: nossa, é possível chegar lá. Não, eu sempre gosto de falar assim: problemas complexos têm pequenas soluções, não tem grandes soluções, tem pequenas soluções. Pequenas soluções que vão se acoplando umas às outras até a gente conseguir resolver esse problema complexo. Não é por falta de solução tem. O que precisa é boa vontade, intencionalidade, né, da sociedade como um todo em parar para refletir e entender que esse é um caminho sem volta. E mais uma vez, especificamente no mercado jurídico, que vai se tornar predominantemente feminino, não tenho dúvida. O judiciário já está aí, ó. Primeira instância, a gente está reclamando que nos tribunais superiores não tem mulher. Não tem mulher. Mas uma hora vai ter que ter. Porque a base hoje do Poder Judiciário, a primeira instância, já é feminina. Já tem muita mulher. Elas vão subir em algum momento. Né? Então, assim, como criar um ambiente para que elas subam, elas consigam exercer, né, a jurisdição, sejam excelentes nas atuações, enfim. Só um ponto de reflexão para que a gente possa compartilhar e começar a refletir como é que a gente vai construir esse mercado jurídico do futuro. Verdade. E eu tenho uma filha de 3 anos, né? E eu sempre falo, as mulheres, elas precisam tomar escolhas diferentes, mas porque o mercado tem que trazer os homens para conversar sobre isso. A gente tem que falar não sobre maternidade, mas sobre parentalidade. Nós precisamos trazer os homens e as mulheres para conversarem sobre meios de fazer com que isso aconteça. No mercado jurídico, nós temos isso assim muito evidenciado. Quantas mulheres retornam ao trabalho com 2 meses? O bebê está com 2 meses, porque nós não temos algumas seguranças. E tudo bem, mas vamos discutir isso, trazer os homens para discutir isso, porque isso é um problema no mercado, isso é uma dor. Mas nós precisamos que os homens também participem dessa conversa, porque hoje eles são os grandes tomadores de decisão, então eles precisam estar nessa mesa com a gente para que nós possamos transformar esse mercado. Sem a presença deles, e eles precisam se aliar a nós. Precisamos de aliados masculinos, de homens aqui como aliados, para que a gente construa uma rede real e que funcione. Porque, gente, planos que não vão funcionar, existem muitos já ativos, a gente precisa deles como aliados para que isso funcione, senão não vai funcionar e a gente vai viver esse ciclo problemático. Perfeito. Eu acho, inclusive, em relação a essa questão da maternidade, que já existem algumas reflexões até de ter uma licença paternidade para também poder ter essa divisão, né? Então, uma licença que permita a mulher ficar 2 meses, o homem fica 2 meses também, ou o homem pode ficar o tempo integral, né? Eu acho que tem essa discussão, inclusive tem um painel do evento do mês da mulher ainda, que é Desafios da Maternidade, Licença, Carreira e Adoção, que vai ser
feito no dia 21/3 também, online, só para tratar desse tema maternidade tão complexo que ele é, porque eu acho que ainda falta um acolhimento, né, para a mulher ter filho, inclusive mesmo para situações assim, por exemplo, né, de voltou a trabalhar e ainda amamenta, como você cria condições no ambiente de trabalho para que ela possa, por exemplo, tirar leite e continuar garantindo essa amamentação, entendeu? Ou criar um ambiente dentro, se for uma empresa, para que ela possa eventualmente levar o bebê, se tiver com alguma situação mais delicada, doente, ou se precisar ainda amamentar. Enfim, acho que tem uma série de soluções, como a Jane disse, que são simples, né, que nem custariam muito dinheiro, mas que falta uma reflexão ainda, né, para entender, justamente porque às vezes são homens que lideram e que não conseguem ter essa sensibilidade, mas acho que a gente tem que mostrar, e eu acho que está melhorando, sim, né? Mesmo no escritório a gente já conseguiu implementar algumas coisas, então acho que a gente pode ver uma luz no fim do túnel em relação a isso. E faço aqui então os meus agradecimentos para encerrar esse painel, foi muito bom, acho que foi uma troca de, né, ideias e de conteúdo excelente, coisas que só quem tem essa prática, né, e lida com isso no dia a dia consegue passar. Isso encerra o meu painel, agradecendo mais uma vez, e espero que possamos tê-las novamente em outros painéis aqui na ASP. Obrigada a todos pela presença.